Olá, você assiste a partir de agora a mais uma palestra do projeto Antes do Voto, parceria entre o TRE e a TV Assembleia. O convidado é Diogo Mendonça Cruvinel, secretário judiciário do TRE de Minas. O tema desta edição é a propaganda institucional. Confira. Eu vou me ater hoje, nesse encontro de hoje aqui, ao tema da propaganda institucional. Eu vou dividir a minha fala hoje aqui em 3 partes. A primeira delas, eu vou fazer um apanhado, um panorama para mostrar onde se situa a propaganda institucional e também as outras espécies da propaganda política. Num segundo momento, vou fazer uma imersão um pouco mais profunda nesse tema da propaganda institucional, que é o objeto do nosso encontro aqui de hoje. E um terceiro momento para as conclusões e as minhas impressões que eu gostaria de compartilhar com todos vocês da prática que eu já vivenciei aqui no Tribunal de Minas. Então, eu sou secretário judiciário, hoje estou secretário judiciário, mas desde 2009 eu estive como chefe do setor de propaganda eleitoral. Então, como o próprio doutor Rodrigo disse, Minas Gerais tem um caldo de exemplos que a gente não pode ignorar, isso é fascinante. Mesmo depois de tantas eleições, a gente nunca pode achar que já viu de tudo, porque aparece um caso diferente. É impressionante a capacidade de criatividade dos candidatos para apresentarem coisas novas. Então, o legislador está sempre um passo atrás, nunca consegue alcançar aquelas novidades que os candidatos trazem. Então, por exemplo, 2006, com a lei 11.300, que proibiu o outdoor. Então, acabou o outdoor, o que os candidatos criaram? Os cavaletes. Eu não sei, lá no Rio Grande do Sul chama cavalete também? Cavalete. Agora, proibiram o cavalete. O que vai aparecer? Não sei. Não dá para falar que os candidatos não vão realizar as suas propagandas. Daqui a pouco aparece um balão, uma bola na calçada. Não tem como o legislador prever esse tipo de situação, né? Então, na última eleição, a gente já percebeu isso. No segundo turno das eleições presidenciais, pelo menos aqui em Belo Horizonte, começaram a surgir tipos de diferentes de propaganda. Então, alguns candidatos colocavam, por exemplo, um balde com areia ou com concreto e fincavam uma bandeira e espalhava isso ao longo das vias públicas. Então, como esse tipo de propaganda ele tem que ter o caráter de móvel, ele tem que ser colocado e retirado diariamente entre 6 horas da manhã e 10 horas da noite, o que os candidatos faziam? Passavam a noite recolhendo só as bandeiras e deixando os baldes de concreto ou de areia nas vias, né? Então, assim, isso é só para ilustrar que não tem como segurar tudo. Então, num outro evento, para falar especificamente sobre propaganda eleitoral, eu tenho dezenas de exemplos curiosos que já aconteceram aqui em Minas Gerais e que eu fui instado a responder dúvidas, tanto de chefes de cartório quanto de candidatos e também de eleitores, e eu teria o maior prazer em compartilhar esses exemplos com os senhores. Então, não vai ser objeto do nosso encontro aqui de hoje. Eu percebi também que o público dessa tarde, desse nosso encontro, ele é muito diversificado, ele é muito heterogêneo. Então, a divulgação do evento foi feita principalmente para fora. Então, nós temos poucos servidores da casa aqui, hoje. E esse público heterogêneo, ele traz uma dificuldade muito grande para quem está apresentando. Então, sabendo disso, sabendo que existem aqui futuros candidatos, representantes de partidos políticos, pessoas que trabalham na administração pública municipal, vereadores, câmaras de legislativo, que estão vindo aqui, não dá para nivelar todo mundo. Então, eu me preocupei em fazer uma explanação que não fosse muito técnica. Então, eu queria pedir uma licença para os advogados e para quem tem o conhecimento específico em direito ou em direito eleitoral, para dizer que eu vou usar aqui uma linguagem mais acessível, pelo menos a maioria, para que possam me compreender. Então, muito bem, feita essa introdução, essa pequena introdução, eu vou partir para a primeira parte da minha apresentação, que é demonstrar esse cenário da propaganda política, principalmente como ele é conceituado na doutrina e também na jurisprudência. Então, a propaganda política ela é um gênero da propaganda que comporta 4 espécies, que são propaganda partidária,
propaganda intrapartidária, propaganda eleitoral e a nossa propaganda institucional, que é o objeto de hoje. Eu gostaria de fazer uma ressalva que essa divisão, essa classificação, no que diz respeito à propaganda institucional especificamente, ela não é pacífica, ela não é tranquila na doutrina. Então, alguns escritores, autores eleitoralistas, eles não consideram a propaganda institucional como uma espécie da propaganda política. Eu não quero entrar nessa polêmica agora, a gente não vai ganhar nada com isso, então, só para efeitos de apresentação, eu vou trazê-la como sendo mais uma espécie das 4 de propaganda política. Muito bem. Por que nós temos 4 tipos de propaganda política? Aliás, 4 espécies de propaganda política? Porque cada uma delas se insere em um momento diferente e elas têm objetos e público-alvos diferentes. Então, a propaganda partidária e a propaganda intrapartidária, por exemplo, elas acontecem antes do início do período eleitoral propriamente dito. No período eleitoral, nós temos a propaganda eleitoral e aí a propaganda institucional entra depois que o candidato é eleito. Tá? Então, vamos pegar aqui a primeira espécie de propaganda política, que é a propaganda partidária. O que é a propaganda partidária? É o tempo que todos os partidos políticos registrados no TSE, e hoje no Brasil nós temos 35 partidos políticos, então todos eles têm direito, por lei, ao acesso gratuito para veicular a sua propaganda partidária nas emissoras de rádio e de televisão. Como é que funciona isso? Nos anos não eleitorais, ou seja, nos anos ímpares, os partidos podem veicular essa propaganda partidária nos 2 semestres. Nos anos eleitorais, anos pares, os partidos políticos só veiculam sua propaganda partidária no primeiro semestre. Qual que é o objetivo dessa propaganda partidária? Trazer, arregimentar filiados para os quadros dos partidos. Então, o partido usa canais de televisão e de rádio para difundir os seus programas, para se posicionar em relação a temas políticos comunitários. Então, ele leva para a sociedade, de uma forma geral, aquelas bandeiras, aquelas propostas que eles defendem, e com isso eles buscam arregimentar mais filiados para os seus quadros. Então, existem regras próprias ali, horários específicos, dias específicos. A propaganda eleitoral ela é veiculada pelos diretórios nacionais, uma propaganda em rede nacional e também em inserções, e os diretórios estaduais dos partidos divulgam essa propaganda partidária apenas em inserções estaduais. Então, não existe propaganda partidária realizada pelos diretórios municipais dos partidos. Muito bem. Sem me alongar, então, porque esse não é objeto da nossa fala de hoje, vou passar rapidamente pelas outras espécies. A propaganda intrapartidária, o que é? É aquela propaganda realizada nos 15 dias que antecedem a convenção do partido político, e por meio dessa propaganda intrapartidária, aqueles filiados do partido que pretendem ser escolhidos na convenção para posteriormente serem registrados como candidatos perante a Justiça Eleitoral para concorrerem às eleições, eles têm esses 15 dias para divulgar e se apresentar para os seus pares, ou seja, para os demais filiados. Então, é uma propaganda que ela tem um público-alvo muito restrito, ela não pode ser levada ao conhecimento dos eleitores em geral, porque senão ficaria configurada a propaganda eleitoral antecipada, o que é proibido. Tá? Então, a propaganda intrapartidária ela só acontece na quinzena que antecede as convenções partidárias. E o público-alvo dela, portanto, são os filiados daquele mesmo partido. Propaganda eleitoral. O que é a propaganda eleitoral? Propaganda eleitoral é aquela propaganda que o candidato, depois de já registrado e, portanto, já concorrendo às eleições, ele vai levar as suas propostas e o seu pedido de voto para os eleitores. Então, o público-alvo da propaganda eleitoral é muito maior do que da propaganda intrapartidária, por exemplo. E o objetivo dela é também distinto dos demais, porque a propaganda eleitoral serve para o candidato pedir o voto expressamente. E ela só pode ser feita num período específico, né,
que, de acordo com as alterações da reforma política do ano passado, a Lei 13.165, esse período foi reduzido de 90 dias aproximadamente para aproximadamente 45 dias. Então, nesse ano de 2016, ela vai acontecer apenas a partir do dia 16 de agosto até a data das eleições, dependendo do tipo de propaganda. Tá? Lembrando que, no dia das eleições, o único tipo de propaganda eleitoral permitido é a propaganda na internet. Então, muito bem, passamos aí pelo terceiro tipo de propaganda política, vamos entrar agora com mais detalhes na nossa propaganda institucional. O Dr. Rodrigo, ele disse na fala dele que a propaganda institucional ela é um dos atos realizados pela administração pública para divulgar as suas realizações, os seus feitos. Então, aquela administração que trabalha durante toda a gestão, durante todo o mandato, ela tem não só a possibilidade, mas a obrigação de divulgar os seus atos. E essa obrigação, ela decorre do princípio constitucional da publicidade e da transparência dos atos da administração pública. Na prática, o que isso significa? Significa que nós, cidadãos, nós temos o direito de saber como os recursos públicos estão sendo empregados, estão sendo gastos. E isso é feito por meio da propaganda institucional. Ok? Então, vamos lá. A Constituição, no seu artigo 37, parágrafo 1º, ela diz que a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter o caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Muito extenso isso, muito complicado. Vamos traduzir, resumir de uma forma mais simples. Olha só, o que o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição diz, em resumo, é isso aqui. A propaganda ela deve ter, então, caráter educativo, informativo ou de orientação social. E, ao mesmo tempo, não pode haver a promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos por meio da divulgação de nomes, símbolos ou imagens. Então, a essência da propaganda institucional é essa, e isso está garantido constitucionalmente. Tá? Para a gente conseguir avançar na nossa explanação, é importante fazer uma distinção da maneira como os órgãos da administração pública fazem a divulgação dos seus atos ou daqueles programas e obras. Então, a primeira distinção a ser feita é que existem símbolos que são utilizados, símbolos oficiais, que são utilizados na identificação dos atos da administração pública. Então, para que a administração traga ao meu conhecimento uma realização, uma obra ou um ato, isso tem que vir vinculado a algum tipo de imagem que vai identificar que aquela publicidade é feita pela administração pública e não por um particular. Então, por exemplo, se há uma obra na rua da minha casa, para eu saber que aquela obra é fruto da intervenção do poder público, porque está consertando a rede pluvial ou a rede de esgoto, e não de um prédio que está sendo construído e está quebrando a rua toda, vem uma placa e a administração pública se identifica. Olha, essa obra está sendo realizada pela prefeitura. Ou então na Avenida Prudente Moraes aqui, quando nós tínhamos episódios de inundações, enchentes, sempre que chovia, e hoje não acontece mais, devido a uma obra no córrego do Leitão que passa aqui embaixo dessa avenida. Então, no momento em que estava sendo realizada essa obra, havia uma placa identificando a responsabilidade, inclusive dizendo quem é que estava financiando e bancando aquela obra. Muito bem, esses símbolos oficiais, eles são brasões que não ficam restritos ou conscritos no tempo. Então, ele permanece independentemente do grupo político que ocupa a gestão em determinado período. Então, nós temos brasões aí, estou sem meu apontador aqui, é só uma curiosidade, na hora que eu estava reunindo esses brasões, vocês sabiam que o brasão do estado de Minas Gerais está aqui no meio? A gente conhece aquela bandeira branca com um triângulo vermelho como sendo a bandeira de Minas, mas esse segundo de baixo aqui, ó, é o brasão do estado de Minas Gerais. Então, ele é utilizado nas comunicações oficiais do estado. Então, nós temos aqui, só para ilustrar, brasão de município,
Brasão de Câmara Municipal, Câmara também tem esse brasão e utiliza para suas comunicações oficiais. Agora, diferentemente desses símbolos oficiais, nós temos os símbolos não oficiais. O que é isso? São logomarcas e slogans utilizados para identificar determinada gestão, determinado período em que um grupo político permanece à frente da administração pública, e nós sabemos que todo gestor público, ele quer deixar a sua marca, e isso é literalmente quer deixar a sua marca. Então, o que ele faz? Ele constrói um slogan, que é esse desenhozinho todo colorido, bonitinho, e, aliás, constrói uma logomarca, que é esse desenho, e um slogan, que é uma frase de efeito normalmente associada à gestão de determinado grupo político, né? Então, nós temos exemplo ali, governo do Mato Grosso, mais por você. Governo do Maranhão, primeiro lá, de volta ao trabalho. Esse de volta ao trabalho é um slogan da gestão que ocupou o governo estadual do estado do Maranhão durante um determinado período. Então, o que essas administrações fazem? Nas comunicações oficiais, costumam, além ou ao invés de usar um símbolo oficial que é atemporal, usam a logomarca da gestão. E aí começam os problemas, porque você associa aquela marca não à administração pública, mas a um grupo político. Tá? Então, só para citar um exemplo, eu trouxe alguns exemplos para falar aqui nesse encontro de hoje, já que o Dr. Rodrigo trouxe vários lá do Rio Grande do Sul, eu também tenho vários aqui de Minas Gerais. Um deles aconteceu há 2 eleições municipais atrás. Um prefeito candidato à reeleição, ele elaborou uma logomarca dessa com um slogan que coincidia com o slogan da sua campanha. Então, olha só que interessante, na campanha dele, a primeira eleição, ele tinha um slogan, que era coligação não sei o que para todos, não sei o que é o nome do município, município para todos. E aí, depois que ele foi eleito, ele colocou no slogan do município o nome do município e embaixo para todos. E aí ele foi concorrer à reeleição. O que ele fez? Ele, ao longo do tempo, ele construiu uma imagem associando a sua campanha eleitoral à administração no governo. E isso foi decidido por essa corte aqui do TRE de Minas como sendo irregular. Ele teve que parar de fazer a campanha institucional no ano da sua reeleição, porque ela se confundia com o slogan que ele estava utilizando para a sua reeleição. Tá? Então, esse é o primeiro exemplo que eu tenho para trazer aqui hoje. Eu achei, inclusive, bastante simpático essa logomarca do Acre. Ela tem uma arvorezinha, está muito pequeno ali, tem alguma coisa escrita embaixo que aqui não dá para ler. Então, olha só, diante desse cenário, a legislação eleitoral, a Lei 9.504, em seu artigo 73, que o professor Rodrigo já iniciou a sua explanação e já contextualizou de onde que ela veio e por quais razões ela veio, né? Então, nós temos especificamente o inciso 6, letra B, que trata dessa publicidade institucional. Como a redação dela é bastante extensa, então, para que a gente consiga ter uma compreensão melhor, eu vou fatiar esse texto todo para que a gente consiga avançar com mais calma e explicando cada um dos trechos, né? Então, olha só, são proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais. Número 6, nos 3 meses que antecedem o pleito, letra B, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar a publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços, campanhas dos governos públicos. Eu estou lendo rápido porque depois eu vou parando, tá? Ou das respectivas entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, vamos começar com essa limitação temporal que o inciso 6 faz nos
meses que antecedem um pleito. Então, nós vimos que outros incisos, eles são atemporais, ou seja, são condutas vedadas aos agentes públicos que irregulares, independentemente do momento em que elas ocorram. Nesse caso específico da propaganda institucional, existe essa limitação temporal. O legislador ele quis especificar que essa conduta ela é vedada apenas nos 3 meses que antecedem o pleito. Obviamente que se houver uma propaganda institucional em período anterior a esses 3 meses, mas que essa propaganda ela for de alguma forma ostensiva a ponto de descambar para uma propaganda eleitoral antecipada, isso vai ser coibido sim, mas por um outro artigo da própria Lei 9.504, o artigo 36, que trata da propaganda eleitoral antecipada. Ok? Então vamos prosseguir aqui. Esse artigo e esse inciso e essa linha, ela tem uma redação muito curiosa, porque antes de falar qual é a regra, ela começa pela exceção. Ela fala lá, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado. Então, a gente nem sabe o que é a regra ainda, já vem falando da exceção. Isso destoa um pouquinho das outras alíneas. Mas, muito bem, o que significa isso? Significa que esses produtos, se houver publicidade deles, isso não vai ser objeto de restrição por esse artigo da Lei 9.504. E aí, o Dr. Rodrigo já mencionou rapidamente exemplos de mais fácil apreensão sobre esse caso aí, que seriam combustíveis e serviços bancários. Então, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma empresa pública, a Petrobras, que detém um monopólio de extração do petróleo. Isso é da Petrobras. Mas depois que esse petróleo é distribuído e comprado pelas refinarias, as refinarias transformam o petróleo em combustível e lubrificantes e outros derivados e comercializam esse produto. Então, a BR, que é uma empresa de comercialização de combustíveis, também é uma empresa pública, mas nesse segmento de venda de combustível, o produto final, ela concorre no mercado com outras empresas que também revendem combustíveis. Então, embora a extração do petróleo seja feita pelo monopólio de uma empresa só, mas o produto final, que é o combustível, ele tem concorrência no mercado. Então, esse produto, se a gente for pegar o lubrificante da Lubrax, ou então a gasolina do posto BR, essa publicidade ela não fica sujeita à restrição desse artigo aqui. A mesma coisa acontece com os serviços bancários. Então, se a gente for pegar bancos oficiais, aí, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, esses bancos oferecem produtos no mercado, né, ao público final. Que produtos são esses? Linhas de crédito, financiamento para aquisição de veículos ou casa própria. Então, se a Caixa Econômica oferece lá um financiamento para casa própria, ela está disputando no mercado com outros bancos. E se o consumidor escolhe a Caixa Econômica para adquirir essa linha de crédito, de financiamento para sua casa própria, significa que há recursos de particulares entrando nos cofres de uma empresa que é pública. Então, nesse caso, a legislação ela não veda esse tipo de propaganda. Vamos prosseguir aqui, então. Com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência, autorizar publicidade institucional dos atos tais. Então, nos 3 meses que antecedem um pleito, é vedada a autorização de publicidade institucional. Esse trecho ele tem que ser lido com muita atenção e muita reserva, porque é tranquilo, é pacífico na jurisprudência do TSE e dos TRS, que não basta apenas que a autorização para a veiculação dessa propaganda institucional aconteça fora desse período de 3 meses em que é vedado. Tá? Então, o administrador público ele não pode apresentar como sua defesa o ato publicado dizendo que ele autorizou a veiculação de propaganda institucional fora dos 3 meses. E isso não serve de justificativa para que a propaganda seja veiculada no período vedado. Isso é tranquilo, o TSE já condenou um monte de gente por causa disso. Então,
O fato de a propaganda institucional estar sendo veiculada no período de 3 meses independe do fato de ela ter sido formalmente autorizada, ainda que antes desse período. Então, muita atenção a isso. Dos atos, programas, obras, serviços e campanhas. Então, são esses itens que são objetos da propaganda institucional, e aí é bom ressaltar o seguinte: se não for um ato, um programa, uma obra, um serviço ou uma campanha, não vai entrar aqui. Então, eu já vi questionamento, por exemplo, claro que não deu em nada, né? Pessoa dizendo que na fachada de um órgão público tem lá a identificação do próprio órgão público. Ninguém vai questionar que uma placa na prefeitura, escrito prefeitura do município tal, seja uma propaganda institucional vedada. É institucional? É. É propaganda? É, porque está identificando aquele órgão, mas não é um ato, um programa, uma obra, um serviço ou uma campanha. Mesma coisa, papel timbrado da prefeitura, manda um ofício de um órgão para o outro. Aquele timbre lá é a identificação de um documento oficial por meio de um símbolo que identifica o município. Então, isso aí não entra no conceito da vedação aqui. Outra coisa, eu já mencionei lá para trás, quando a gente tem, por exemplo, uma obra, ou um serviço ou uma campanha, eu, como cidadão, tenho o direito de saber que aquela obra, serviço, campanha, ou ato, ou programa, está sendo realizado pela administração pública e não por um particular. Então, igual aquela campanha de preservativos que foi mencionada aqui como exemplo, né? Havia lá a identificação, obviamente que era uma campanha ou um serviço público de saúde, mas que indevidamente foi associado a um partido político. Tá? Então, não haveria irregularidade, por exemplo, se nessa campanha estivesse identificado apenas o órgão da administração pública que estaria promovendo. E eu sei que não foi nos 3 meses que antecedem um pleito, porque foi durante o carnaval, a não ser que lá no Rio Grande do Sul também tenha uma tradição de fazer carnaval fora de época, nos meses aí de agosto, setembro, ou como lá na Bahia, todos os meses, né? Então, pelo exemplo ali, eu sei que não foi no período vedado. Dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta. Isso aqui tem que ser visto com muito cuidado também, pelo seguinte: a gente vai ver mais adiante que existe uma limitação geográfica e espacial, ou até de limite de órgão mesmo, onde está sendo realizada a eleição, que é o seguinte: essa vedação de propaganda institucional, ela só vale para aqueles cargos que estejam em disputa no ano da eleição. Então, no ano de eleição municipal, não é vedado que órgãos da administração estadual e federal continuem fazendo a sua propaganda institucional. Entretanto, muito cuidado. Se houver uma propaganda institucional que, de alguma forma, beneficie o candidato ou partido político de cargo em disputa, ainda que seja em outra eleição, isso também é vedado. Então, vamos supor que fosse o contrário, esse ano fosse ano de eleições gerais. Se em um determinado município houver a divulgação de publicidade institucional, ressaltando que as obras realizadas naquele município foram utilizadas verbas vindas do Estado ou da União, e essa publicidade fosse feita de forma ostensiva, poderia sim ficar configurada uma irregularidade. Tá? Porque, lembrando sempre que a finalidade desse artigo 73 de condutas vedadas é justamente não desequilibrar a disputa. Ué, não é possível. Eu estou com menos tempo que o doutor Rodrigo. Então, a finalidade é essa. O problema todo, a raiz do problema, como nós vimos, começou com essa possibilidade trazida pela emenda constitucional número 16, de reeleição sem a necessidade de desincompatibilização. É uma das maiores incoerências que nós temos na legislação, o seguinte: pela emenda constitucional, um candidato que for concorrer a outro cargo, ele tem que se desincompatibilizar, faltando 6 meses para a eleição. Por que ele tem que se desincompatibilizar, faltando 6 meses
antes da eleição, para que ele, ocupando um determinado cargo, não utilize da máquina pública para influenciar os eleitores naquela disputa. Ora, se ele tem que se desincompatibilizar do cargo para concorrer a outro cargo, o que se dirá para concorrer ao mesmo cargo? Então, eu gostaria de fazer esse desabafo aqui. É realmente uma das incoerências que nós temos na nossa legislação. E aí vem outra ressalva dentro da mesma linha. Salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, o que a gente pode dizer desse salvo em caso de grave e urgente necessidade pública? Aconteceu alguma epidemia e aí a administração pública tem que fazer uma campanha, por exemplo, para vacinação? Então, esse é um caso evidente de urgente necessidade pública, grave e urgente necessidade pública. Então, pode haver, sim, uma publicidade institucional conclamando a população a se vacinar. Vamos supor que, Deus queira, né, descubram aí uma vacina para a dengue, a chikungunya e a zika, né, e isso aconteça durante o período dos 3 meses em que é vedada a publicidade institucional. Não pode um agente público de saúde dizer: olha, não vou fazer campanha convocando a população não, porque está faltando 3 meses antes das eleições. Não, claro que não. A administração pública não para porque tem eleições. Ela continua funcionando. Tá? Agora, vamos chamar a atenção aqui para um fato. Não pode o gestor público também demorar para tomar alguma decisão, esperando que essa decisão se torne urgente ou grave, para justificar a publicidade institucional. Tá? Isso aí também não pode acontecer. E a última parte aqui, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. O que significa assim reconhecido pela Justiça Eleitoral na prática? Na prática é o seguinte: se por acaso a administração pública tiver a necessidade de fazer uma propaganda institucional dentro dessa ressalva aqui, de caso de grave e urgente necessidade pública dentro dos 3 meses, o que a administração pública tem que fazer? Vai entrar com um pedido perante o juiz eleitoral. Ele é autuado aqui na Justiça Eleitoral na classe de petição, e nessa petição a administração pública tem que mostrar qual é a propaganda, quais são as peças publicitárias que ela pretende veicular para dar notícia desse caso de grave e urgente necessidade pública. E aí o juiz eleitoral vai analisar, primeiro, se de fato é grave e urgente, e segundo, se nessa peça publicitária estão sendo utilizados símbolos não oficiais da campanha ou que de alguma forma possam desequilibrar o pleito. Tá? É muito comum aparecer aqui na Justiça Eleitoral pedidos que não sejam urgentes ou pedidos que, embora urgentes, eles venham acompanhados daquela logomarca e do slogan da gestão da administração pública. Então, nesse caso, qual é a solução? O juiz eleitoral vai fazer o seguinte: olha, autorizo a veiculação dessa propaganda institucional porque grave e urgente, entretanto, eu determino que seja retirada da peça publicitária esses elementos que identifiquem o grupo político que está na administração naquele momento. Tá? Então, a solução é essa, apresenta previamente. Encerrado o primeiro bloco da palestra sobre a propaganda institucional. No próximo bloco, o secretário judiciário do TRE de Minas, Diogo Cruvinel, dá exemplos de irregularidades no uso da propaganda institucional. Nós já voltamos.